Um líbio com cidadania brasileira que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está preso e aguarda julgamento em Istambul, na Turquia. Ele é acusado de tráfico de drogas. Criminosos usaram uma das etiquetas de bagagem do Ahmed Hassan para levar cocaína do Brasil para a Turquia. Hassan contratou a advogada Luna Provazio, que fez a defesa das brasileiras que ficaram 38 dias. Lembra daquelas que ficaram lá na Alemanha, depois de terem as malas trocadas por bagagens com cocaína? A advogada também representa esse outro caso, né? Esse outro cliente, o brasileiro preso com drogas na Turquia. Vamos chamar então a doutora Luna, ela está aqui conosco para a gente conversar. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom, mais um caso de possível crime cometido em relação a essas trocas em bagagens, em etiquetas de bagagens. Bom dia, agradeço o convite por estar mais uma vez aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Bem, ouvindo bem. Muito bem. Ótimo, ótimo. Infelizmente, dessa vez, também para tratar de um caso, né, que houve a troca de etiqueta de um casal que está sendo acusado, investigado lá na Turquia, em razão desse golpe da etiqueta, da troca, né, da etiqueta da mala deles. E esse caso teve uma particularidade em relação ao caso das brasileiras que foram presas injustamente lá na Alemanha, porque a quadrilha, no caso do casal líbio, eles retiraram a etiqueta do carrinho do bebê deles e só utilizou essa etiqueta para colocar na mala com cocaína 4 dias depois do voo. Então, isso dificultou a questão da produção da prova, de provar a inocência do casal, porque quando eles chegaram, então, quando eles partiram do aeroporto de Guarulhos para o aeroporto de Istambul, na Turquia, as malas chegaram corretamente e eles seguiram a viagem para o país que eles estavam morando, que é a Líbia. Então, eles não sentiram falta de nenhuma mala, eles não tiveram noção de que eles estariam sendo vítimas desse tipo de crime. Só 7 meses depois, quando o Ahmed, que é um dos acusados, que é o meu cliente, precisou retornar para a Turquia a trabalho, foi quando ele chegou no aeroporto de Istambul e aí prenderam ele, ele ficou um dia inteiro preso e só no final do dia que informaram que ele estava sendo investigado por tráfico internacional de drogas. Que aí sim ele tomou conhecimento. E quando ele tomou conhecimento, 7 meses depois do fato ter acontecido, quando a polícia foi informar, a polícia da Turquia foi informar a Polícia Federal aqui do Brasil, as imagens do aeroporto já não estavam mais armazenadas, porque elas ficam durante um período de 30 a 90 dias. Então, isso foi um caso que realmente demandou, foi muito mais complicado de provar a inocência do casal. Eu queria fazer Olha, uma doutora, pergunta, senhora, que pelo eu que a ainda não senhora diz, entendi. então, Eu ainda não pelo que a entendi uma senhora diz, questão. perdão, Como é Tânia. que a etiqueta foi retirada a etiqueta aqui no Brasil? Mas eles seguiram viagem. Chegaram lá sem a etiqueta. E assim mesmo entraram. Então, na verdade, vamos contextualizar. Eles moravam há 2 anos no Brasil, então eles estavam eles estavam partindo para voltar a morar na Líbia. Então eram muitas malas e 2 carrinhos de bebê. Eles despacharam todas no momento do check-in. Então, a companhia aérea etiquetou todas as malas e eles despacharam. Apenas um carrinho de bebê que eles não despacharam no momento e pediram para despachar só na hora do embarque, porque eles queriam usar durante o trajeto o carrinho do bebê. O que acontece? A particularidade também nesse caso, os carrinhos de bebê hoje em dia, eles são desmontáveis. Então, esse carrinho, ele desmontava em 3 peças. E então, a companhia aérea colocou uma etiqueta em cada peça. Quando eles foram lá para o momento do embarque e eles ingressaram no avião, que as pessoas, né, os funcionários da companhia aérea pegaram o carrinho para de fato colocar no porão, foi o momento em que a quadrilha retirou 2 etiquetas e deixou sobrando uma. Então, o que aconteceu? O carrinho e todas as malas no dia seguinte, quando eles chegaram no aeroporto de Istambul, as malas chegaram corretamente, o carrinho também chegou corretamente. Como tinha uma etiqueta,
e eles não imaginavam, eles não sabiam que esse tipo de crime aconteceria, enfim, eles não sentiram falta, né, entendeu? De duas etiquetas que a companhia, perdão, que a quadrilha retirou. Agora, doutora Luna, pelo que a senhora diz, neste caso será muito mais difícil que o Estado brasileiro, o Ministério Público, a Polícia Federal socorram o casal líbio, a exemplo do que ocorreu com as duas brasileiras que também foram presas lá na Alemanha, mas naquele caso havia a imagem foi rapidamente providenciada e serviu de prova, elas ficaram lá presas durante um período inaceitável, mas foram plenamente inocentadas, porque as provas permitiram que assim ocorresse. Neste caso, a senhora receia que o fato de as imagens já terem sido apagadas e a impossibilidade de fazer uma prova tão nítida como foi no caso das brasileiras presas na Alemanha, neste caso, pode haver uma ratificação da injustiça, quer dizer, este personagem líbio que está lá agora preso na Turquia, e Turquia não é a Alemanha, é outra realidade, né? Acha que a injustiça pode ser sacramentada por falta dessas evidências? Infelizmente, o fato de não ter os vídeos do dia do embarque, os vídeos que comprovam que eles despacharam, enfim, que teve que eles conduziram todo o momento ali do despacho da bagagem sem nenhum fato, né, criminoso envolvendo. Então, isso de fato prejudica, porque a nossa defesa e a produção de provas, basicamente, é o fato deles não terem o perfil de criminosos. O que seria o perfil de criminosos? Eles estavam viajando em família, eles compraram a passagem com antecedência, eles não têm antecedentes criminais, as bagagens que eles despacharam chegaram corretamente no destino, eles, hora nenhuma, reclamaram no aeroporto de Istambul sobre falta de nenhuma bagagem. Então, sim, teve a questão da análise do perfil deles, que não corresponde às pessoas que cometem normalmente esse tipo de crime. Além disso, a Polícia Federal conseguiu, junto com a polícia da Turquia, identificar que, de fato, a etiqueta tinha sido retirada. Então, a etiqueta que está nas malas é a etiqueta verdadeira, que realmente estava no carrinho do bebê, está em má qualidade. E a Polícia Federal, coincidentemente, que foi uma sorte em relação a esse cliente, a Polícia Federal estava investigando um outro crime que tinha acontecido ali no período de outubro do ano passado. E graças a esta investigação desse outro crime, eles conseguiram linkar mais ou menos com o período do voo, e eles identificaram aquele trânsito que foi suspeito de um ônibus que teria saído do aeroporto de Guarulhos de manhã e retornou à noite, e ele entrou e teve um trânsito diferenciado ali, suspeito. Então, graças a esses detalhes que a Polícia Federal conseguiu investigar, a gente está conseguindo usar isso como prova na defesa. Mas é um caso bem mais difícil em relação a das meninas da Alemanha. E outro fator que também impõe muita cautela lá na Turquia, que também foi um fator relevante na Alemanha, é que os juízes desses dois países, eles falam, não se trata de 10, 5 quilos de cocaína, são 43 quilos de cocaína. Em ambos os casos, a quadrilha colocou 43 quilos. A gente acredita, em conversa com a Polícia Federal, que é a quantidade exata que que cabe, né, em duas malas. Então, eles consideram o fato de ser 43 quilos de cocaína um montante de tráfico, né, internacional de drogas muito grande. Então, para eles absolverem um investigado, a prova teria que ser muito robusta. E sem as imagens, isso de fato dificulta. Há indicações de que é a mesma quadrilha que agiu nesse caso e naquele caso da Alemanha? Ou seja, houve alguma evolução no aeroporto de Guarulhos para evitar que isso se repita? Na avaliação da senhora? Olha, toda essa parte da investigação é realizada pela Polícia Federal, né? Eu não tenho acesso a essa parte da investigação,
mas como o modus operandi, né, a forma como a quadrilha realizou o crime, que também foi tirando a etiqueta verdadeira, enviando 43 quilos de cocaína, a mesma quantidade nos dois casos, a gente acredita que sim, deve ser a mesma quadrilha. E, enfim, então, de fato, essa tem sido o caminho da investigação da Polícia Federal. A legislação da Turquia, doutora, como é que ela funciona em relação a esses casos? Bom, caso eles sejam condenados, eles podem ser punidos com uma prisão de 20 a 30 anos. Agora, doutora Luna, eu não entendi um ponto da sua explanação e queria lhe perguntar para ver se fica mais claro. Pelo que a senhora diz, os bandidos retiraram duas etiquetas. Um carrinho de bebê foi desmontado e neste equipamento foram grudadas ali 3 etiquetas. A quadrilha tirou 2 dessas 3 etiquetas e utilizou em malas. O seu cliente e a esposa dele entraram na Turquia, passaram pela Turquia, não é? E só depois essas malas com cocaína, utilizando essas 2 etiquetas extraídas do carrinho do bebê, chegou. Essas 2 malas, elas chegaram em outro dia ou no mesmo dia? E ele agora, 7 meses depois, foi preso. Queria saber se ele está preso de fato ou se ele está lá impedido de deixar a Turquia, mas respondendo em liberdade, né? Por que 7 meses depois ele foi preso? A etiqueta foi associada à ficha dele junto ali às autoridades alfandegárias e a mala chegou no mesmo dia ou chegou posteriormente? A viagem dele, ele partiu no dia 21 de outubro, daqui do Brasil, chegou no dia seguinte, por ser uma viagem longa, e as malas que eles despacharam, inclusive os carrinhos, chegaram em perfeito estado, eles pegaram e foram para a Líbia. Então, até aí tudo bem. 4 dias depois... 4 dias. Caiu a conexão com a doutora Luna? Caiu, né? Então, a doutora estava explicando para a gente, Josias, tirando a sua dúvida, não sei se a gente vai conseguir retomar, já estava encaminhando para o encerramento, mas é um caso delicado esse, e chama a atenção, não sei se vocês já notaram, eu fui viajar, não lembro a última vez, acho que faz uns 3 meses, e aí vi uma galera tirando foto, né, das bagagens ali para registrar certinho, né, e não correu esse risco. Até é uma orientação que é repassada pelas autoridades de fazer o registro, né, tirar foto, claro, colocar o cadeado também e tirar foto para que, caso façam isso contigo, né, trocarem ali as etiquetas, você tenha como provar que aquela bagagem que você levou não era aquela que colocaram a etiqueta. Doutora, a senhora estava explicando que 4 meses depois, né, eu acho, a senhora falou. 4 dias, né? 4 dias, perdão. 4 dias, peço desculpas, acabou falhando aqui, né, a conexão. Então, foi de fato, eles viajaram, chegaram no dia seguinte, tudo normal, eles partiram para a Líbia. 4 dias depois, a quadrilha encaminhou as 2 malas, ao todo 43 quilos de cocaína, usando a etiqueta em nome da Malak, que é a esposa do Ahmed, porque o carrinho do bebê estava no nome dela. Então, as malas chegaram no aeroporto. Concorda que nem a Malak nem o Ahmed estavam no voo. Isso já é um ponto que mostra o absurdo da insegurança no aeroporto e das companhias aéreas. Bom, como que a companhia aérea autoriza a entrada de 2 malas em nome de uma passageira que não está no voo? Aí já começa o primeiro erro. Que 4 dias depois, essa passageira Malak não estava no voo. Então, pelo Código Brasileiro Aeronáutico, nenhuma bagagem em nome de um passageiro pode ser transportada, seja no Brasil ou internacionalmente, caso o passageiro não esteja a bordo. Então, isso aconteceu, as malas chegaram, foram para a esteira, ninguém pegou as bagagens, foi quando a polícia pegou a bagagem e na inspeção identificou que tinha 43 quilos de cocaína. Como eles não estavam no país, eles começaram a investigação em nome da Malak, porque a etiqueta estava no nome dela.
Só que ela estava na Líbia com a família. Então, eles não foram em nenhum momento informados que estavam sendo investigados, enfim, ou acusados desse tipo de crime. Curiosamente, apenas 7 meses depois, o Ahmed, que é marido dela, foi para a Turquia a trabalho, que foi no dia 19 de maio desse ano. Então, quando ele chegou no aeroporto, foi quando a polícia turca linkou o fato dele ser marido da Balak, dele terem feito a viagem em conjunto, e decidiu prendê-lo como se ele fosse um cúmplice da Malak, ou como se ele tivesse envolvido no crime por ter ocorrido, né, o crime nessa suposta viagem deles. Então, foi essa situação. Não sei se eu consegui esclarecer melhor dessa Claro, forma. sim. É curioso, esse caso da mala viajar sozinha é altamente perigoso. Isso é uma recomendação internacional para evitar atos terroristas. E o curioso dessa história é que nós estamos, no Brasil, regredindo na segurança, com esse crime organizado se espalhando. Estamos nos tornando quase uma Colômbia do Pablo Escobar, que explodiu um avião num ato terrorista. A diferença é que, na Colômbia, o Pablo Escobar mandou uma pessoa carregar a mala com a bomba e essa pessoa morreu junto com todo mundo no avião. Nesse caso, a mala sozinha podia ser uma bomba. Podia ser uma bomba. E nós estamos à mercê desses grupos de crime organizado no país. É preciso ter uma solução urgente contra isso. Urgente. Isso, em relação às medidas de segurança, depois do caso que aconteceu na Alemanha, foi implementada uma medida de proibir o uso de celular dentro da área restrita dos aeroportos. Isso, de fato, dificulta a organização da quadrilha, mas não é suficiente. O que a gente identifica como pontos de melhoria e para aumentar a segurança? O primeiro fato, as etiquetas hoje em dia, que colocam nas bagagens, elas são facilmente descoladas e recoladas. Isso é um risco absurdo. Alguns anos atrás, se a gente tentasse pegar uma etiqueta dessa para abrir e recolar, ela era destrutível, era impossível. Só que eles mudaram a qualidade do papel da etiqueta, então hoje isso realmente é possível e passa, né? Então, uma das sugestões é que os aeroportos, especialmente esses internacionais, exijam que as companhias aéreas usem etiquetas com papel que seja destrutível, que não seja possível descolar e recolar. Além disso, os aeroportos precisam aumentar o número de câmeras de segurança, tanto é que ontem, durante a divulgação do caso, ficou claro que tem um momento em que o ônibus, que é o ônibus suspeito de transitar com a cocaína, entra num lugar em que não tem câmera. Então, é claro que as quadrilhas elas estão cientes onde tem câmera, como eles vão proceder, isso também tem que melhorar. E além da questão de exigir que as companhias aéreas sempre coloquem o peso da bagagem nas etiquetas. Isso também é uma exigência do Código Brasileiro Aeronáutico. Toda etiqueta de bagagem despachada precisa ter peso. Nem sempre as companhias estão colocando. E o peso, nesse caso do meu cliente lá na Turquia, também é uma prova que está sendo muito importante, porque no caso dele, tinha o peso, e o peso do carrinho de bebê era 5 quilos. E aí eles usaram 5 quilos de um carrinho de bebê para encaminhar 43 quilos de cocaína. Isso é uma das provas também da inocência dele, que como a gente não tem imagens, essas pequenas provas, elas também favorecem na defesa desse caso. Ótimo. Luna Provásio, a advogada. Doutora, obrigado por trazer essas informações. A gente segue aqui acompanhando Espaço Aberto sempre que precisar. Um abraço, boa semana.